para a gente estudar funções, o primeiro passo que nós temos que dar é estudar o sistema cartesiano. Bom, sistema cartesiano o que é? Eu vou traçar aqui um plano, que pode ser um quadro, pode ser uma parede, pode ser um tampo de uma mesa. Eu fiz esse quadro aqui. E nesse quadro, eu tracei dois eixos. É como se fosse duas réguas, uma na horizontal e outra na vertical. Onde esse ponto central aqui é o ponto 0, 0. Onde o x é 0 e o y é 0. Bom, nesse sistema cartesiano, considerando o eixo x e o eixo y, eu chamo esse eixo x de eixo das abscissas. E chamo esse eixo de eixo das ordenadas. Tudo bem. Por que isso? Isso é para mim poder localizar um ponto no plano cartesiano. Todo ponto dado no plano cartesiano, ele é chamado de par ordenado, onde o nosso par ordenado ele tem primeiro o valor de x e o valor de y. Par ordenado porque par são dois, ordenado porque o x é o primeiro e o y depois. Então isso é um par ordenado, par ordenado. É a forma de localização do ponto no plano cartesiano. Então nós temos que observar o seguinte, primeira coisa, que no plano cartesiano eu tenho x primeiro e tenho o y depois. Muito bem, é a abscissa e a ordenada. Para me localizar um ponto, se eu der para vocês aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A, onde o x é 2 e o y é 3. Eu quero localizar esse ponto no plano cartesiano. Então eu tenho x2 e tenho y3. Então eu vou ligar os dois pontos, os dois valores, né? O x e o y. Eu tenho aqui então o ponto que eu chamo de ponto A, que é o ponto abscissa 2 e ordenada 3. Muito bem. Vamos pegar um outro ponto, que eu vou chamar de ponto B, onde o x é menos 1 e o y é menos 2. Observem que x menos 1 está aqui, y menos 2 está aqui. Então, eu vou ligar esses dois valores. Eu tenho aqui um ponto que eu chamo de ponto B. Vou pegar um outro ponto. Ponto C. O x é menos 2 e o y é mais 1. Então, eu tenho aqui o ponto x menos 2 e y mais 1. Então, y mais 1 está aqui, o menos 2 de x está aqui, eu tenho aqui o ponto que eu chamo de ponto C. E vou pegar um outro ponto, que eu vou chamar de ponto D, onde o x vai ser 3 e o y menos 2. Então, olha aqui, x3 está aqui, e y menos 2 está aqui. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, x3 e y menos 2, que é o ponto D. Observação. No sistema cartesiano, observem que os limites do sistema cartesiano, quando eu dividi esse plano em 4 partes, que eu chamo de 4 quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Esse é o terceiro quadrante. E esse é o quarto quadrante. Então, eu tenho 4 quadrantes aqui. No primeiro quadrante, eu tenho o x positivo, porque ele está aqui. X positivo. E o y também positivo. Positivo. No segundo quadrante, eu tenho o x negativo e o y, ele é positivo, porque ele está aqui. São os limites do quadrante. No terceiro quadrante, eu tenho o x negativo e o y também negativo. São aqui e aqui. E no quarto quadrante, eu tenho o x positivo, que é aqui,
e tem o y negativo que é aqui. Y negativo. Muito bem. Uma dica, preste atenção. Aqui, toda vez que eu marcar um ponto, exemplo, vou chamar de ponto E. Esse ponto aqui, ele é x2 e y0. Olha aqui, x2, y0. x2 está aqui, y0 está aqui. Então, esse seria o ponto E. Ele é simplesmente marcado em cima do eixo x. Por quê? Porque a ordenada é 0. Se eu marcar um ponto F, onde o x é 0 e o y é 2. Olha aqui, x0, y2. x0 está aqui, y2 está aqui. Ó. Então, esse é o ponto F. Ele é marcado em cima do eixo dos y. Então, dica. Todo ponto no eixo x, ele tem a ordenada 0. E todo ponto no eixo y, ele tem a abscissa igual a 0. Ok? Muito bem. Nós temos uma outra coisa que a gente pode informar também, é o seguinte. Quando eu considerar um ponto G, ele tem o x1 e o y1. Observem que ele tem os dois valores iguais. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto G. Se eu considerar um outro que tenha o mesmo valor, tanto a abscissa quanto a ordenada, eu tenho uma reta que passa por esse ponto que a gente chama de bissetriz. Bissetriz dos quadrantes ímpares, porque esse aqui é 1 e 3. Quando a abscissa e a ordenada forem simétricos, olha aqui, menos 2 com mais 2, por exemplo, ou menos 3 com mais 3, toda vez que isso acontecer, eu tenho a bissetriz que passa aqui, que eu falo que é a bissetriz dos quadrantes pares. Bom, com relação ao sistema cartesiano é que eu posso informar.